Olá, boa tarde para você que está vendo esse vídeo. Essa é a segunda live, tratando de dicas para ajudar o desenvolvimento do seu filho. Oi, Vanessa, boa tarde, que bom te ver por aqui. Então, hoje a gente vai dar sequência à live de ontem, que a gente começou tratando do mesmo assunto e aí faltava ainda um pouco, então a gente vai dar continuidade hoje. Convida todo mundo, ó. Manda um aviãozinho, chama as pessoas. Também aperta aí, Vanessa, o coraçãozinho pra mim, por favor. E vamos que vamos, nessa tarde de quarta-feira. Quarta-feira pra mim é um dia puxado, que eu tenho uma aula mais tarde. Mas vamos juntos. Vamos convidando todo mundo. Esse tema é um tema muito importante, porque às vezes a gente se sente muito angustiado com as coisas que estão acontecendo, com as dificuldades que cada criança vai passando, né? Os nós que a vida traz. Mas a gente segue. Oi, Elaine, seja bem-vinda. Boa tarde. Nós vamos caminhando juntas. Tia Rizelda, seja bem-vinda, tia. Muito bom receber vocês aqui pra gente recomeçar, né, a live de hoje. Antes de dar sequência, eu vou voltar um pouquinho, né? Comecei com as dicas ontem, e já vou falando aqui. Se vocês quiserem o meu e-book, com essas dicas para ajudar as crianças na escola, né? Se quiser, é só me chamar, me pedir via WhatsApp, que aí eu envio para vocês o e-book gratuitamente, tá bom? Se quiser indicar também para as mães, para alguma mãe e tudo mais, fala para me pedir lá via Instagram, pelo WhatsApp, que eu envio para todo mundo. Bom, ontem a gente começou falando de 4 palavras importantes para esse relacionamento com a escola, com o conhecimento entre pais e filhos, né? Que é a mudança, a atenção, cautela e equilíbrio, porque sempre é difícil, sempre tem questões aí pra gente resolver. A gente vive esses tempos de pandemia em que ninguém esperava passar por tanto tempo longe da escola, e aí passou, já houve momentos que querem voltar, já tem momentos que as crianças já não querem. Bem-vinda, tia Vilma, boa tarde. Já não estão mais querendo tanto voltar assim, né? Então a gente precisa estar trabalhando com essas palavras, ir com cautela, ir com cuidado. A criança precisa construir o hábito de estudo, e o hábito de estudo é construído todos os dias, e às vezes eles não querem construir esse hábito, né? Porque em casa a disputa é muito grande, né? O trabalho da escola é uma coisa que dá trabalho, literalmente, né? Que exige bastante das crianças. E em contrapartida, esse trabalho da escola, ele exige muito do cérebro, e ele está disputando com as telas, com os jogos, com os vídeos do YouTube, com os brinquedos, né? Com um mundo de coisas que quando eles estão na escola já estão num ambiente diferente, né? Não dá para ele correr no tablet dele rapidinho. Então, essa questão é uma questão muito central e muito importante para o nosso trabalho. Então, a gente em casa, a gente não pode esquecer disso e achar que sempre a criança vai sentar feliz da vida para fazer as atividades, para fazer o trabalho, para fazer tudo, né? Não é assim. Então, a gente precisa perceber, né, que o tempo mudou, os movimentos mudaram, mas o que é importante continua sendo importante. E lembrando também que as telas,
elas têm o seu valor também, não vou tirar o valor delas não, e elas não exigem nada da criança. A criança não exigem esforço, dedicação. Pode ver, se tem um jogo que quer dar muito esforço, a pessoa tem que se dedicar muito, rapidamente aquele jogo é abandonado, passa-se para outro, porque ali é uma busca do prazer, né? Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Já o trabalho da escola, não. O trabalho da escola vai exigir da criança habilidade, vai exigir coordenação motora, vai exigir raciocínio, vai exigir que ela aprenda aquilo, que aquilo venha para a memória de curto prazo, né? Porque a gente tem um caminho para aprender. Primeira coisa está na memória de curto prazo, que é o que a gente tem que lembrar aqui rapidinho. Depois, seja bem-vinda, Letícia! Depois aquilo vai para a memória de longo prazo, que é onde a gente de fato aprende. Bem-vinda, Ana! Boa tarde. Então, assim, a gente tem que saber que isso dá trabalho, né? As aprendizagens, os nossos conhecimentos, elas vão fazer parte do nosso corpo fisicamente, quase que, posso dizer assim, né? Então, a gente tem que ter atenção a isso e entender por que às vezes é tão difícil. Uma maior parte dos pais que vêm conversar comigo está tendo dificuldades em fazer com que as crianças desenvolvam as atividades da escola. Então, por isso eu reforço mais uma vez a importância da gente ter rotina, a importância da gente ensinar a criança a ter compromisso, explicar para ela por que aquilo é importante, que aquilo não é importante só para hoje, é importante para a vida. É claro que eles não têm essa noção. Com 5 anos meu filho vai ter essa noção. Não. Com 5 anos ele só tem noção do hoje e vamos lá. Mas a gente vai mostrando que aquilo é importante. Relembrando, façam combinados com as crianças. Falem para os pais fazerem combinados da quantidade de atividade. Né? Eu sei que tem escolas que estão passando um volume de atividade surreal. Também acho interessante e importante conversar com a escola sobre isso. Né? Que essa quantidade toda, se isso de fato é necessário, porque o que é mais importante não é a criança assistir aula. Neste momento, o mais importante é a criança estudar. Porque a gente aprende quando a gente estuda, não simplesmente, claro, quando a gente assiste aula é uma partezinha do aprendizado. A continuidade desse aprendizado, esse aprendizado vai sair da memória de curto prazo e vai para de longo prazo, quando a criança estuda, quando ela se relaciona. A criança só não, né, gente? Nós também. Quando nós vamos nos relacionar com esse conhecimento. Quando a gente vai começar a lidar com esse conhecimento e aí sim utilizar, e aí o nosso cérebro vai percebendo, a nossa mente vai percebendo que aquela situação, aquele conteúdo é importante, então vamos guardar isso aí. E o que é muito importante, depois, gente, vai lá pro cerebelo, quando a gente for automatizar. Tenho certeza que quem sabe andar de bicicleta lembra, né? Ou quem aprendeu a dirigir, lembra. De início você tem que pensar em tudo. Onde está teu pé, onde está o outro, onde está o pé esquerdo, onde está o pé direito, o que você vai fazer, qual é a marcha que o carro tá. A princípio você pensa em tudo. Conforme o tempo vai passando e você vai treinando, você já nem tá mais pensando, você tá fazendo. Né? Você passa a marcha sem pensar, você já vai agindo. Então, o conhecimento ele precisa dessa automação. E isso só vem com um estudo constante. Então, combine com as crianças essa rotina. A palavra que a gente precisa nesse momento é rotina. Criar rotina, inclusive rotinas de brincadeira, de ver filme, outras coisas também agradáveis, né, prazerosas. E conversando com as crianças sobre a situação, para ajudar. Arrumar um espaço para que a criança possa estudar, isso é sempre fundamental, porque aí a criança não tem onde estudar, até conseguir juntar o material todo, até conseguir sentar para estudar, já foi um estresse danado, a criança já chorou, você já se irritou e não fizeram nada. Então, organize um espaço. Esse espaço, ele não precisa ser exatamente físico. Eu aqui em casa organizei uma caixinha. Dentro dessa caixa estão os livros, estão as folhinhas de atividade, os cadernos. Quando vamos estudar os lápis, eu pego a caixa e a gente estuda. Depois guardo tudo na caixa e volta pro lugarzinho dela. Assim fica tudo mais organizado. A gente não tem que estar caçando. Isso é importante, né? E de repente você não tem um espaço na sua casa que você já possa deixar organizado direto só para isso.
né? Mas essa é uma dica que pra mim funcionou bastante. Tenta aí e depois me diz. Gente, ó, aperta o coraçãozinho aí na live para mais pessoas serem convidadas. Convida os amigos. Manda aí, convida 3 pessoas, gente. Manda um aviãozinho, só, não precisa para muitos não, só para mais 3 pessoas que você acha importante estar aqui essa tarde conversando com a gente. E vocês também podem mandar comentários, frases, chamada, perguntas, fiquem à vontade. Bom, ensinar a criança a se organizar também para fazer o trabalho. Um primeiro momento dessa organização da rotina pode ser sentar com a criança e organizar a semana. A gente também não quer ensinar para eles os dias da semana, se for uma criança um pouco menor. Então a gente pode organizar. Valeu, gente. Olha o coraçãozinho. Mandar organizar a semana. Segunda-feira, o que vamos fazer? Que matéria vamos estudar? Terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo deixa realmente para o lazer, para outras atividades que de repente não deu tempo durante a semana, para cozinhar juntos. A gente também não pode sufocar a criança com as coisas. Tem que fazer, não, tudo é seu tempo. Mas vamos fazer isso organizadamente, né? Que isso tudo ajuda bastante. Dar apoio às crianças nas atividades escolares. As crianças realmente precisam de ajuda. Às vezes a pessoa quer que a criança faça tudo sozinha, mas nem sempre é possível. Até porque a criança tem que ter um entendimento, tem que ter uma boa leitura. E a gente precisa incentivar essa leitura, esse entendimento e trabalhar junto com ela, sentar do lado, mesmo quando passar a pandemia, porque nesse momento a família está ocupando um espaço que na verdade sempre foi dela, né? Que é o de acompanhar com assiduidade, né? Às vezes bota no reforço, mesmo que seu filho esteja no reforço, isso é muito importante, gente. Convida todo mundo agora para vir, porque isso é o que eu vou falar que é muito importante. Pega o aviãozinho, manda aviãozinho aí para algumas pessoas precisam ouvir isso, porque isso é muito importante mesmo. Isso faz a diferença na vida do seu filho. Mandou o aviãozinho, gente? Manda aí um joinha para eu saber que vocês já mandaram os aviãozinhos. Cadê o joinha de vocês? Quero ver o joinha para saber que vocês já... Isso, tá bom. Então, vou falar mais uma vez. Mesmo quando a pandemia passar e as coisas voltarem para a vida normal, mesmo que o seu filho esteja num reforço escolar, se for o caso, ou seu filho tem alguma questão e ele está sendo acompanhado por profissionais, sejam psicopedagogas, minhas colegas de trabalho, neuropsicopedagogas, minhas colegas de trabalho também, seja por fono, seja pelo profissional que for, crianças que fazem terapias também. A família tem que acompanhar de perto. Não pode largar pra lá. Mas já tá na explicadora. Não, mas já tá com a psicopedagoga. E você não sabe nem por onde as coisas estão andando. Sabe por quê? Quem vai estar sempre do lado do seu filho é a família. Sempre. Talvez aquela professora de reforço é muito boa, mas ela não vai estar ali para sempre. Os profissionais que acompanham não vão estar ali para sempre. Mas o seu filho precisa desse acompanhamento pela vida. Pelo menos até ele ter autonomia para caminhar sozinho. Então, a família que tem que estar de pertinho. Tem que saber para onde está indo, como está sendo feito. O que ela pode fazer para reforçar em casa. Né? Porque às vezes no reforço a criança vai fazer as atividades, os trabalhos de casa, vamos dizer assim. Vai estudar para as provas. Mas em casa, eu, enquanto família, eu preciso saber para eu estimular também a minha criança. Se a criança está estudando multiplicação, dobro, triplo, eu posso trazer essa criança para casa, trazer para a cozinha e conversar sobre isso dentro de uma receita. E ela entender a noção disso, né? Não é só a continha que ela vai colocar lá na escola, lá na prova, lá no caderno. Ela entender essas noções. Bem-vinda, Michele, tá chegando aí, boa tarde. Então, gente, a gente precisa atrelar, é a família que vai atrelar muitas vezes os conteúdos ou até as terapias que estão sendo feitas, porque o que as terapias fazem? Constroem as bases para a criança também continuar se desenvolvendo perfeitamente, né? Da melhor maneira possível.
Porque o básico de todas as terapias é isso. É que a criança fale melhor, é que a criança escreva melhor, né? Pelo menos dentro da terapia da psicopedagogia, que a criança aprenda a aprender. Esse é o fundamental, né? Então, essas coisas a gente vai fazendo dentro de casa também. Bem-vinda, Lilian! As crianças vão fazendo dentro de casa, conosco, né? Ao nosso lado. Então, a gente precisa ter essa atenção. Eu não posso simplesmente... tá no reforço. Não, mas quem estuda com ela é fulano. É não sei quem, é a tia, não sei o quê, ele faz terapias. Ok, mas porque a família vai estar ali sempre, gente. É a gente que vai dar continuidade. Porque vai que um dia você se mude, já não pode mais estar morando naquele mesmo lugar. Então, o reforço que ele frequentava, ele não vai frequentar mais, porque ele está indo morar em outro lugar. Você tem que saber falar para o outro profissional como as coisas estavam para que aquilo dê sequência, para que seu filho não ande tudo para trás de volta. Isso é uma dica importante, né? Atenção sempre. Vamos lá, gente, ó. Manda o coraçãozinho aí pra galera. Bota o coraçãozinho aí. Quero ver o coração subir, que eu fico feliz. Cuidado com as palavras, o que fala pra criança, né? Você não... Às vezes se demonstra muita coisa e a criança vai ficando com uma autoestima muito ruim, porque essa criança só escuta palavras depreciativas. E como é que essa criança vai se superar? Fica difícil. Vamos lá, vamos à frente. Evite promessas e castigos. Evite promessas e castigos. O que é isso? Mas você vai ganhar uma bala se conseguir fazer isso. Você vai ganhar uma bala se conseguir fazer o trabalho, se fizer o trabalho. E você acaba tirando dela, ensinando a ela que ela precisa de recompensas instantâneas. Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial. Assim também, se você não fizer, eu vou te bater. E tudo é na base da ameaça. A gente precisa ensinar para as crianças que eles precisam fazer esse esforço. Existe um livro muito bom, eu não estou com ele aqui em mãos agora para mostrar a vocês, mas tem a capa dele no meu feed, que é o Mindset, falando sobre o Mindset do crescimento. Muitas vezes a gente... e o elogio, mas não só o elogio, o crescimento da criança. E o crescimento... Tô no notebook, não consigo nada. Como é que é isso? Sim, no notebook não dá. Então, assim, vocês vão... Voltando, né? Até me perdi aqui um pouco, perdão. Então, a gente está falando sobre as ameaças e as promessas. A gente precisa ensinar as crianças que eles precisam fazer as coisas porque aquilo é importante para eles aprenderem, para eles crescerem, para eles se desenvolverem, né? E que na vida, pra gente conseguir as coisas, a gente precisa de esforço. Nesse livro ele fala uma coisa que eu achei muito... Ela, né, que é a autora. Muito interessante, que ela falando sobre... A gente fica elogiando nossos filhos. É claro que a gente tem que elogiar. Você, né, falar que você é inteligente, tudo. Mas a gente tem que ter cuidado para não passar a falsa ideia de só porque é inteligente, pronto, todos os seus problemas estão resolvidos. Você não vai precisar fazer nada para conseguir as coisas que você quer. E isso não é verdade. A gente pode ser inteligente, mas a gente tem que se dedicar, tem que estudar, tem que trabalhar, para que a gente possa conquistar as coisas que a gente almeja. A gente tem que... não basta simplesmente ser inteligente. Você pode... Quantas pessoas nas suas turmas, onde você estudou, que tiravam só notas altíssimas e não tiveram sucesso na vida profissional? E quantas eram daquele bolo no meio? E essas pessoas, você vê que as pessoas estão almejando e estão conquistando sucesso, né? O sucesso profissional. Não tô falando, né? Então, assim, nem sempre somente a nota alta resolve. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos que sim, eles são inteligentes, fazer elogios sinceros, mas que eles vão precisar estudar, que eles vão precisar se dedicar, que eles vão precisar de esforço, que tem horas que eles vão ser desafiados, o desafio vai ser grande, mas que eles têm que se dedicar, que eles vão conseguir. Então, construir esse mindset, essa ideia, essa mentalidade de crescimento e de esforço. Aí sim, aí a coisa anda. Entendeu? Ir trabalhando isso com eles.
Valorizar a dedicação. Às vezes a criança não tem aquela, por exemplo, uma letra maravilhosa, mas você vê que a criança se esforça, valoriza o esforço, mas vamos continuar. Não é, parabéns pelo seu esforço e para por aqui. Não, vamos continuar. Incentivar essa postura diferente para a criança, né? Para a criança, para o jovem, né? E para nós também. Né? Quantas pessoas desistem antes mesmo de começar? Porque acha que de repente só é inteligente, aí já começa a já não se achar mais inteligente, já começa a regredir. Então a gente tem que ter essa autoconfiança e trabalhar isso na gente. Com esforço a gente vai conseguir. Vamos à frente. Vamos lá, gente. Incentivos para participar do ambiente, né? A primeira escola é sempre o lar. Faça boas perguntas ao seu filho. Quando eu falo a questão do raciocínio, gente, raciocínio lógico, é muito importante a gente aprender a fazer boas perguntas e perguntar às crianças e ouvir a resposta, tá? Não adianta só perguntar, perguntei, tô fazendo perguntas para meus filhos agora, mas você não espera nem as crianças responder. Não. Vamos perguntar o que gosta de comer, vamos perguntar o que comeu ontem, trabalhando memória, atenção. O que comeu ontem, pergunta como está o tempo hoje, observação, né? Para eles observarem o tempo. Pergunta, estão vendo um filme? Eu agora acabei de ver um filme com minha filha. Vamos conversar sobre o filme. Você gostou? Qual personagem que você mais gostou? Como era o nome dele? O nome dela? Você tinha animais na história? Vai fazendo pergunta, vai conversando sobre o filme. O que você achou dessa mensagem? O que esse personagem fez nessa hora? Será que está certo ou está errado? Converse, porque a criança precisa aprender a interpretar, a criança precisa aprender a ter atenção e isso tudo é aprendido em simples conversas, não é fazendo materiais, elaborando coisas mirabolantes, não. Aprenda, desenvolva a arte da pergunta, ela é muito importante. Mantenha hábitos de estudo com a criança. Coisas importantes todas estão no e-book, gente. Quem desejar o e-book, vou falar mais uma vez, vai lá na minha página, me manda um oi pelo WhatsApp e pede que eu vou mandar para vocês, tá bom? Eu mando para vocês o e-book que tem todas essas dicas. Seja bem-vinda, Lídia. Que tem todas essas dicas para vocês, tudo escritinho. Se também tiver alguma dúvida, pode me chamar, me chama por aqui, manda um direct, a gente conversa. Isso, gente, sobe o coraçãozinho aí. Vocês estão gostando? Sobe o coraçãozinho aí para mim, que eu vejo daqui. Pode mandar pergunta também, comentários. Agora a gente vai dar sequência de onde a gente parou ontem, que é comunicação e relacionamento. Coisas importantes que a gente precisa ir ensinando as nossas crianças. E nesse momento a gente só tem um ambiente de dentro de casa. Então vamos a partir dele mesmo, né? E depois até a gente poder retomar nossas vidas com as outras pessoas, né? Com as convivências que a gente tanto está sentindo falta, mas que nesse momento é necessário por amor. Mas vamos nós. Ensinar a respeitar os outros. A gente precisa ensinar as crianças a respeitar, precisa ensinar a dividir. Mas meu filho é filho único e ele não precisa dividir nada com ninguém. Precisa. Comece pelo biscoito. A criança não precisa comer um pacote de biscoito sozinha. Ela pode dividir com o pai, com a mãe, com a avó. Ela precisa aprender a dividir. Os pais sempre serão exemplo. Então, cuidado com o que faz, cuidado com o que fala. Tem muitas crianças que estão mostrando muita ansiedade nesse tempo. Então, assim, converse com a criança. Evite ficar conversando muitas coisas muito pesadas perto da criança, porque a criança não sabe se relacionar muito bem com essas coisas, né? Ele precisa saber sobre o coronavírus, né? Se de repente for o caso, saber sobre esse acidente que aconteceu lá no Oriente Médio, mas até a página 3, até a página 2. A gente não precisa esticar. No caso do coronavírus, ele precisa saber que se ele for à rua, ele precisa estar de máscara, se for uma criança maior de 2 anos, né? Ele precisa saber que ele tem que lavar as mãos, passar álcool em gel e
Tá bom, e evitar muita conversa muito complicada, muito pesada, porque às vezes hoje o que está mais despertando ansiedade nas crianças não é nem o noticiário mais, porque dos jornais a gente já consegue tirar, mas às vezes as nossas conversas na frente deles, assim como outros assuntos que não são para a criança lidar nesse momento, a gente precisa ter cuidado. Então, cuidem, pais, cuidem da forma como vocês se tratam, como vocês tratam os familiares, porque a criança ali vendo, ela vai pegar aquilo de exemplo. E os pais são o exemplo mais forte. Pai e mãe, na primeira infância, são o que tem de mais forte, mais poderoso na formação dessa criança, dessa pessoa que surge. Então, ensinem seus filhos a se amarem, ensinem seus filhos a que vocês amam, que eles se amem também. Mostrem aos seus filhos que vocês também se amam e o amam. Cuidem das palavras, da forma de se colocar. Isso vai fazer toda a diferença na formação desse ser humano, né? Brigas na frente da criança. A criança acha até uns... Seja bem-vinda, Raquel! As crianças até uns 5 anos, gente, 5, 6 anos, eles acham que tudo que acontece no mundo está relacionado a ele. Até se faz sol, se chove. A criança tem essa crença que ela é o centro do universo ainda. Então, assim, muito cuidado, porque o que acontece de bom é por causa dela, mas o que acontece de ruim também é. Então, muito cuidado. Converse com as crianças, esclareça. Se eles fizerem pergunta, responda dentro do que eles podem entender. Mas tenham esse cuidado, tá? Falar claramente com as crianças. Fale com a criança de acordo com a idade que ela tem. E não é né, isso não, tá? Não é ficar de nhenhenhê, não. Fale. Dependendo da idade, mensagens curtas, frases curtas, simples, que a criança possa entender aquilo que está sendo dito. E responda as perguntas. Não deixe a criança sem resposta, porque se você quer estabelecer diálogo, vai esperar quando? Quando ela tiver 15 anos? Tu acha que ela vai conversar com você se ela não tem o hábito de conversa com você? De verdade? Raquel colocou aqui, a criança observa tudo aquilo que o responsável está transmitindo. A gente pode se esconder de qualquer pessoa, gente, menos dos nossos filhos. A gente pode fazer o personagem que for, do portão para fora, mas dos nossos filhos a gente não se esconde. Não tem como se esconder. Então, muito cuidado com a mensagem que está sendo transmitida, né? Podem mandar comentários, gente. Eu gosto, eu amo quando vocês falam comigo. Ó, vou falar aqui mais uma coisinha, ó. Manda aviãozinho, 3 aviãozinhos pro pessoal. Convido o pessoal aí pra vir assistir, que agora a gente tá continuando. E vem um ponto muito importante. A gente tá agora no ponto do e-book falando sobre comunicação e relacionamento. A primeira parte eu fiz uma revisão da live de ontem. Quem quiser assistir, tá lá no IGTV, aqui na minha página, pode ir lá assistir. E hoje a gente está dando continuidade ao e-book. Quem quiser o e-book, pode me pedir, manda lá, me chama lá no WhatsApp, me pede o e-book que eu envio diretamente para você. Só peço que não repassem, né? Que se mais alguém quiser pedir, que venha na página também, que tá disponível, vai estar disponível para todo mundo. E quando eu quando eu colocar as lives lá e tudo, clica na bandeirinha, para mim que me ajuda bastante. Curte, comenta, fiquem à vontade. Bom, voltando aqui. Falei de falar claramente com as crianças agora. Valorizar as boas ações. A criança teve uma boa intenção, a criança agiu, teve uma boa intenção, fez alguma coisa. Valorizem. Mostre que vocês perceberam. Ela se esforçou, conseguiu fazer algum trabalho, alguma coisa que tal. Valoriza isso. A dedicação, o esforço. Valorizem o esforço da criança. A criança precisa perceber que é vista, né? Então, essa valorização é muito importante para ir formando essa autoestima. Mas não valorize demais, não supervalorize, não elogie demais. Tudo tem que ter cautela. Lembra das palavras lá do começo da live? Vamos com equilíbrio, vamos com cautela, para que também não se crie uma pessoa muito frágil que só funcione à base de elogios. Porque a gente não vai ficar sendo elogiado o tempo todo. Ninguém vai passar na sua casa todo dia e falar assim, parabéns, você lavou a louça hoje, né? Que legal. Não vamos. Quando a gente está começando a fazer,
A gente até recebe uns elogios, né, e fica até feliz, mas a vida, ao longo da vida, ninguém fica elogiando todos os dias, vocês concordam? Então, assim, a gente também precisa aprender o porquê de fazer as coisas, mas valorizar o esforço. Ensinar essa criança a perceber o seu valor. Outra coisa importante, incentivar a criança a tentar. Tem criança que não quer tentar nada, né? Isso é muito ruim. A gente viveu uma situação na escola que tinha uma aluna que ela não fazia nada, ela não tentava nada, mas nada, gente. Tudo era uma negativa muito forte. Assim, tudo mesmo. Tudo acabava virando uma situação de choro, de birra. E a gente foi apoiando, ajudando, incentivando, abraçando. Literalmente, tinha coisas que a gente fazia abraçada com ela. Porque, por exemplo, ela não fazia nada, não queria escovar o dente, não queria participar de uma brincadeira, nada. Isso é muito ruim. Isso vai criando muitos medos. Então, assim, incentivar a criança a participar de dancinhas, participar das atividades escolares. Agora, nesse momento, tá vendo esses momentos de lives, que tem algumas festinhas, algumas coisas. Participa da festa online. Incentivar a criança a participar, a dançar, a pular, não ridicularizar, né? Para que a criança tenha esse prazer, né? Tenha essa alegria de participar. Isso é muito importante para o desenvolvimento dela. É muito bacana quando a criança, você percebe que a criança é feliz e ela curte todos os momentos que ela está vivendo, está participando. Isso é muito legal. Isso faz muito bem para a formação da sua personalidade saudável, né? Quantas pessoas perdem tantas oportunidades porque tem uma vergonha muito grande, porque não tem essa coisa do vou tentar, né? O medo de errar é tão grande que nem tenta. Então, realmente não erra, mas também não arrisca e também não consegue. Não tem a alegria da conquista. Então, incentivem as crianças a tentar, a participar. Faz diferença, de verdade. Vamos que vamos aqui. No e-book também tem uma sequência muito legal de 10 ideias simples para participar da vida escolar dos filhos. É muito legal. É lá do Educar para Crescer. Também é um site muito legal. Tem muita coisa boa. Muita coisa acessível, que eu acho super bacana e acho muito legal quem puder visitar, até para salvar quem é professor, utilizar em reunião de pais, enviar para os pais. Nesses tempos em que as relações são muito virtuais, tem muitas imagens bem bacanas para resgatar, né, para poder trabalhar, conversar com os pais. Então tem as 10 dicas aqui, que é: não deixe a criança faltar a aula, cheguem sempre na hora certa. Lembra que eu falei do exemplo dos pais? Se os filhos chegam atrasados na escola sempre, provavelmente eles serão pessoas que terão dificuldades com horários a vida toda. Na escola ele pode até entrar, dependendo da escola, mas no trabalho ele vai ficar trabalhando? Acha que o patrão vai achar legal ele chegar atrasado todo dia? Então, acho uma boa respeitar os horários. Letícia, Letícia tá mandando aqui um comentário. Podem mandar comentário, gente. Eu amo quando vocês falam comigo. Achei muito interessante que você falou sobre a responsabilidade dos pais em relação aos estudos. Porque as pessoas delegam o que, na verdade, é indelegável. Né? A gente não pode passar para o outro, porque quem vai estar ali ao lado da criança sempre serei eu, e não é nem porque eu realmente não estou satisfeita com o trabalho daquele profissional, não, é porque a vida muda, gente, as coisas mudam. Às vezes a criança, por exemplo, as crianças têm ou dificuldade de aprendizagem ou altas habilidades, né? Ontem a gente tratava com uma mãezinha com uma criança com suspeita de altas habilidades. E assim, o plano de saúde muda e você já não pode mais ir naqueles profissionais que a criança já estava acostumada, você tem que trocar todo mundo. Então o responsável, ele tem que estar à frente desse barco, sabendo exatamente na frente desse barco, trilhando esse caminho, para que a criança possa se desenvolver plenamente, independente do que as marés podem trazer. Isso é muito importante. Isso as pessoas não podem esquecer. Porque o grande problema é que a pessoa pensa assim: botei na escola, pronto. Pus o reforço. Nossa, estou fazendo muito mais do que
que eu possa, né? Outra coisa importante também, pensar nessa escola, pensar no seu filho, pensar na educação que você acredita para o seu filho e pensar nessa escola. Essa escola, gente, não pensa em escola, se essa escola é boa, se essa escola é ruim. O termo não é bem esse. O termo que a gente tem que pensar é o seguinte: essa escola oferece a educação, a linha de educação que eu acredito pro meu filho? Porque às vezes você tem uma criança super criativa e tal, você quer botar no colégio militar. O que você vai ter? Problema, gente. Problema. A criança, seja bem-vinda, Carla. Carla chegou aí. A criança, ela precisa desse... que a gente perceba qual a melhor escola para ela, para que ela possa aprender e se desenvolver. E às vezes vai ser uma escola com uma outra filosofia. Agora, não, meu filho é mais regrado, ele quer a vida militar, ele quer esse tipo de... Eu percebo nele que para ele vai ser bacana essas regras mais estruturadas e tal. Então, pensar num colégio assim, num colégio militar, num colégio em que seja mais rígido, para ele esse colégio vai ser ótimo, porque ele vai se desenvolver da melhor maneira. Mas não... Então, por exemplo, eu conheço uma história de uma criança que ele não estava indo bem na escola e era justamente isso. Os pais eram muito liberais, eram mais flexíveis e tal. E a criança, numa escola dessa, não estava fluindo. Ela precisava de uma escola mais rígida. Trocaram ele de escola, pronto. O menino se desenvolveu, que foi uma maravilha. Porque é o formato que a educação é oferecida. E às vezes, gente, observar... conversar com outros pais, conversar na escola, e entender qual é a linha dessa escola, qual é a filosofia dessa escola. Isso vai fazer muita diferença no aprendizado da criança, entendeu? Então, escola, eu não posso simplesmente vou botar na escola X porque é perto da minha casa. Esse não é um bom critério. Claro que às vezes você precisa que seja na redondeza. Você tem que organizar uma logística, né, para essa criança ir para a escola voltar. Mas é uma boa reflexão. Será que eu tenho que botar só nessa escola porque é do lado da minha casa? E às vezes aquela filosofia daquela escola não me agrada. Não agrada a minha família, a minha linha de pensamento, né? Então a gente tem que pensar. Porque aí adianta botar na escola e ficar metendo malho na escola? Não é isso, né? Não é esse o trabalho agora. É uma boa reflexão. Ó. A gente está indo aí, daqui a pouco começam as renovações de matrícula nas escolas particulares. Nas escolas públicas também, daqui a pouco começa o período de inscrição, né? Outubro, a gente já está em agosto, né, gente? Outubro chega rapidinho. Então vale a reflexão. Qual é a escola que eu quero para o meu filho? E até dentro das escolas públicas, pesquisar. Existem escolas com formato, apesar de ser dentro da linha da escola pública, tem formatos de trabalho diferentes. Então, cabe a reflexão. Vamos pensar sobre isso? Gente, vocês têm perguntas, vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o que a gente já tratou hoje? Hoje foi muito rico, né? Foi muito bom ter vocês aqui. Vocês podem mandar pergunta, enquanto isso eu vou falando aqui. Bom, eu vou abrir um curso de mentoria, de certa forma uma mentoria, uma assessoria, para aqueles professores que querem saber e conhecer um pouco mais sobre esse início da alfabetização. Então, esse grupo vai ter a gente vai ter algumas aulas ao vivo, eu vou enviar vídeos, vai ter uma parte online, uma parte ao vivo, e ele vai ser de um valor bem acessível, momentos para a gente tirar dúvida, conversar, estabelecer metas. Na verdade, o que eu vou ser? Eu vou ser a sua coordenadora pedagógica, para te ajudar nesse caminhar. Então, esse curso vai ser lançado já, mas quem tiver interesse dessa assessoria, já pode me chamar, que a gente já começa a conversar e eu começo a explicar como é que funciona melhor. Lembrando, quem tiver interesse no e-book, é só me pedir via WhatsApp, ou manda no... Vai ter, né, o link tá na bio. Bio é aquela partezinha que tem a minha logo, e embaixo tem uma descrição um pouquinho do que eu faço, e aí tem um link. É só clicar no link, que já vai cair direto no meu WhatsApp, e pedir lá na Paula. Eu quero... tô precisando do teu e-book.
aí eu mando para você diretamente, tá bom? Então, ó, muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi muito bom estar com vocês por aqui. Amanhã, a gente às 19h30 tem a continuação da live da última quinta, que a gente começou a falar de dislexia, né, descalculia. Então, a gente vai continuar, eu e a psicopedagoga Leila. Vou mandar o banner já já, vou colocar o banner já já, pra gente continuar nesse trabalho, tá bom? Então, espero vocês amanhã, convida todo mundo e vem comigo nessa formação que a gente está aproveitando essa tarde, né? A gente está aproveitando esses nossos caminhos para que o nosso aprendizado cresça cada vez mais, viu? Então, ó, um super beijo, muito obrigada mesmo. Daqui a pouco essa live vai ficar salva e manda para todo mundo. Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Tchau, tchau.